Olá meus amigos, olá minhas amigas, olá você chegando para mais um vídeo aqui no nosso canal. No vídeo de hoje eu vou falar como prevenir algumas doenças, a maioria das doenças e dos problemas que a sua rosa do deserto possa ter. Com essas dicas, com esses truques que eu vou passar, você vai evitar muita podridão de caudex, rosa apodrecendo de cima para baixo, botões apodrecendo. Você vai conseguir fazer com que de uma forma preventiva sua rosa fique cada vez mais bonita, mais saudável e você perca menos rosas. Se você não me conhece ainda, muito prazer, eu sou o professor Cido, sou especialista em botânica, especialista em agronomia. 3 vezes por semana eu venho aqui no canal e ajudo pessoas do Brasil inteiro com conteúdos gratuitos a terem rosas do deserto sempre bonitas, saudáveis e com potencial para florescer o ano inteiro. Vamos falar hoje então de três pontos, tá? Sim, né? 3 pontos importantes que você precisa observar se você quer, de uma vez por todas, erradicar esse problema que é, de repente você chega lá, sua rosa tá podre, ou de cima para baixo, ou de baixo para cima, ou então os botões estão podres, ou ela começa a apodrecer o galho no tronco do galho e aí começa a multiplicar aquilo para um lado e para outro, e quando você começa a cortar, nunca chega a uma solução, nunca consegue resolver esse problema. Vamos fazer o seguinte, ó, se você já gostou do conteúdo que vai ter nesse vídeo, em algum lugar que tem um botão curtir, tá? Você vai ali, dá um joinha, clica onde tá o joinha que você vai curtir o nosso vídeo e isso vai fazer com que esse vídeo chegue a muitas outras pessoas. Se você caiu aqui de paraquedas e não conhece o nosso trabalho ainda, né? Em algum lugar aí você vai ver que a gente tem quase 250 mil seguidores aqui nessa rede social, ao todo já passam de 300 mil seguidores em pouco mais de 2 anos promovendo e criando conteúdos. Então, tem um pouco da nossa história também do nosso blog e aí é só você seguir a gente, se inscrever e acompanhar o nosso trabalho para receber dicas assim de forma gratuita sempre que a gente postar. Primeiro ponto que as pessoas erram e isso faz com que tenha muito, primeiro assim, tá? Faz com que tenham muitas doenças, principalmente a questão de podridão, cochonilha de raiz e tudo isso. E qual é esse ponto? Gente, está relacionado ao substrato da rosa do deserto. Quando você compra o substrato da floricultura e vem direto, coloca ele no vaso, embora seja um material projetado, né, mas você vai lá no saco, lá no pacote de substrato, você vai perceber que não tem um lugar específico dizendo assim, esse produto está registrado sobre o produto tal, sobre o registro tal, e é o tal engenheiro, doutor, engenheiro agrônomo que projetou. Por quê? Porque ele não se classifica como adubo, não se classifica como fertilizante, mas ele é apenas o que poderia se chamar de a terra que vai no vaso, né? Ou então, se você quiser entender de uma forma melhor, ele é a base para se preparar um produto para você colocar no vaso e plantar sua rosa do deserto. E aí, gente, ó, com um pouco de conhecimento natural das plantas, você vai lá no pasto, lá na roça, coleta um pouco de serrapilheira, coleta um pouco de material orgânico e você monta um substrato que também dá um resultado muito bom. Mas o problema desse substrato é exatamente o que? É você ter uma noção do que é material orgânico, do que é material arenoso, material argiloso, do que é alcalino, do que é ácido e do que a rosa do deserto de fato precisa. Então, quando você pega o substrato que vem da floricultura, ele é rico em material carbonizado, ele é rico em material orgânico, mas ele deixa a desejar em material, por exemplo, que afirma a planta. Se você planta no substrato próprio da floricultura, passa lá 1 mês, 2 meses, você vai lá, pega na sua planta, puxa ela para cima e você vai arrancar ela do substrato. Por quê? Porque ela não consegue oferecer uma firmeza para a planta e essa firmeza é necessária para que ela se alimente bem, para que ela se hidrate bem, para que ela cresça bem. Então, eu vou dar uma dica de substrato aqui. Não é o substrato dos 4 elementos que eu sempre falo. O substrato dos 4 elementos é aquele que você vai colocar uma medida de carvão triturado, uma medida de substrato de floricultura, uma medida de esterco de gado e também uma medida de areia de construção.
Agora, eu vou dar uma dica muito mais simples do que isso que dá resultado. Não é o mesmo resultado que esse substrato de 4 elementos, mas vai te dar um resultado muito melhor. Você pega o substrato da floricultura, você comprou lá um saco de 10, 15, 20 quilos e você vai pegar o mesmo peso, não o mesmo volume, tá? Mas o mesmo peso do seu substrato, você vai pegar em areia de rio, areia branca de rio. Não pode ser areia de estrada, não pode ser areia de mar, né? Areia de praia, tem que ser areia de rio. Você vai pegar a mesma quantidade, dividir e mistura, faz essa mistura para ela ficar arenosa. Ó, isso aqui já vai evitar cochonilha de raiz, porque ela não se adapta a solos arenosos, e outras pragas de raiz que não se adaptam a solo arenoso, você já vai resolver somente com essa questão de ter essa quantidade de areia. A sua planta vai ficar mais bonita, tá? Ela vai ficar mais firme, e isso vai evitar podridão de raiz. Você vai ter uma diminuição do material orgânico, e isso também vai te ajudar a diminuir a podridão, né, de uma forma geral na sua planta. Então, o substrato para a rosa do deserto, ele precisa ser mais arenoso, ele precisa, quando a gente coloca o esterco de gado, isso aumenta o número de nutrientes e faz com que a planta tenha esse fertilizante próprio, e isso faz com que você tenha uma planta mais bonita, porque é uma planta mais adubada. Mas quando você coloca apenas a areia e o substrato de floricultura, isso vai te ajudar bastante. Não vai ser tão drenante como se você tivesse colocado o carvão, mas vai ser um substrato que vai ajudar bastante e já vai eliminar praticamente aí uns 90 a 95% das pragas e doenças que frequentam a sua rosa do deserto. Então você vai ter uma rosa mais limpa, uma rosa mais saudável, uma rosa que se desenvolve melhor. O segundo fator que vai te ajudar bastante é quando você utiliza a cauda bordaleza. Gente, eu não tenho aqui hoje para mostrar, não estou no ambiente que eu tenho para mostrar, mas a cauda bordaleza você pode adquirir nas lojas agropecuárias da sua região ou em um de nossos grupos de oferta, cauda bordaleza. Tem a Borda Mil, a Borda Sul, o Cupro da Dime, que são cauda bordaleza, e cada uma na sua embalagem tem essa explicação de quantidade para quantidade de litro de água, como usar o produto. Utilize aquelas quantidades que estão ali, porque aquilo ali já foi projetado para usar naquela quantidade. Se você, por exemplo, segue uma orientação minha, eu estou falando de uma marca que você compra de outro que o uso é diferente, você vai ter problemas também. Quando você faz o uso da cauda bordaleza nas folhas, você consegue eliminar fungos, eliminar pragas como ácaro, pulgão, cochonilha, você consegue manter sua planta limpa, e isso baixa muito a incidência de doenças na sua planta. Quando você rega essa cauda bordaleza preparada, diluída na água, na medida que o fabricante indica, e derrama ali em volta da planta, regando o vaso da planta, você elimina pragas que estão na raiz, pragas que estão no substrato. Isso vai fazer com que você tenha plantas bem limpas, plantas que não vão ter incidência de doença. Então, a cauda bordaleza, ela traz essa ação inseticida, né, de controle de insetos, controle de pragas, e ela traz essa ação também de ser antifungicida, e ao mesmo tempo em que ela dá uma adubada na sua planta, uma levantada, pela presença do cobre, pela presença do cálcio, né, que vai ter bastante no cal, e isso vai ajudar o desenvolvimento da sua planta. E por fim, o terceiro e último ponto que eu quero falar, que você deve ter cuidado, e eu falo disso em muitos vídeos, né? Eu sou uma das poucas pessoas que vai na contramão, né? Eu vejo muita gente grande querendo ganhar visualização, fazer vídeo que viraliza, que hypa, né? E fala muito do uso de produtos que não são para rosa do deserto e para você utilizar. Por exemplo, por uma colher de bicarbonato de sódio, por uma colher de canela triturada, por uma colher de, sei lá, de alguma coisa assim que você sabe que não é para rosa do deserto. Primeiro ponto, né, para você saber se o produto vai fazer bem para a sua rosa do deserto ou não. Existe uma regra que não tem como errar nessa regra. Quando alguém fala, shampoo de cachorro, estou falando que eu estou vendo um ali dos meus, né? Shampoo de cachorro, você passa na planta, é muito bom. E aí você vai e pesquisa o seguinte, em lojas agropecuárias. Você vai lá e fala assim, você tem algum produto para rosa do deserto que é feito a partir de shampoo de cachorro? O cara fala, você está louco?
Nem existe isso. Aí você já sabe que não funciona. Você procura para comprar algum produto feito à base de alho para rosa do deserto. Não existe. À base de canela? Não existe. À base de pó de café? Não existe. Algum produto feito à base de fumo? Não existe. Então, quando você começa a pesquisar, feito à base de detergente, à base de quiboa, à base de naftalina, não existe, então sai fora, porque é conversa furada. Quem está falando isso, está falando só porque quer ganhar visualização no canal. Porque, veja bem, quando eu falo para você, ó, você precisa comprar um adubo tal, um adubo que eu não vendo, inclusive, você vai na loja agropecuária e aquele adubo custa R$20 o quilo, você precisa desembolsar R$20. Aí aparece o engraçadinho falando que você vai ter o mesmo resultado colocando uma colher de canela em pó que você paga R$3 num pacotinho lá no mercado. É claro, gente, que a gente vai acabar comprando a canela. Por quê? Porque o brasileiro quer economizar. Mas eu já vou contar para você aqui, não vai te dar resultado nenhum, tá? E você precisa perder um costume. A gente tem um costume, eu também já tive isso há muito tempo, que é o quê? A gente coloca alguma coisa na planta, aí no outro dia vai lá, nossa, parece que ela tá mais bonita. Não tá, é mentira, tá? Você, olhando de um dia para o outro, você não vai perceber a diferença. Assim como você não percebe a sua diferença. Às vezes você encontra uma pessoa que faz lá 2, 3 meses que você não vê, a pessoa fala, nossa, fulano, você engordou ou você emagreceu. Por quê? Porque a pessoa ficou um tempo sem te ver, por isso ela consegue ver a diferença. Agora você, que olha para a sua rosa todo santo dia, só se você tirar uma foto e guardar, e daqui 1 mês ou 2 meses você olhar e comparar para ver sua rosa. Mas de hoje para amanhã, assim a olho nu, você não vai perceber mudança, e isso é mentira. E isso é o cérebro da gente querendo enganar a gente. E isso acontece muito. Por quê? Porque você cria uma expectativa. Ó, eu coloquei o produto tal, minha rosa vai ficar mais bonita. Aí amanhã você vem, olha, e aí você fala, nossa, ela tá mais bonita mesmo. E não tá, tá? É só apenas, como quando a gente tá andando no deserto e olha no sol e começa a ver aqueles oásis, aquelas coisas. São miragens. E às vezes a mente da gente prega essa peça na gente. A gente fica achando que tá melhor e na verdade não tá. Porque se tivesse, você já teria cessado essa busca por solução. Você já tinha uma solução. Para que continuar buscando? Para que continuar atrás de um vídeo para ajudar as suas rosas do deserto? Então o que eu quero te dizer é que evita esses produtos. Ah, coloca quiboa. Quando você coloca quiboa numa calça jeans nova, não queima, não mancha, não tira a cor. Pois é, e na planta, você acha que vai fazer o quê? Quando você lava a sua mão com quiboa, assim, põe um pouco de quiboa, lava a sua mão, o que acontece? Não fica tudo molinho, você passa a mão assim, sai tudo aquela pele? Pois é, e na planta, vai fazer o que a longo prazo? Vai matar ou vai deixar sua planta estéril sem dar mais flores? Então, quem fala com responsabilidade aqui no YouTube ou em qualquer rede social, vai sempre dizer para você, não usa porque é problema. Então, se você quer ter plantas saudáveis, segue esses passos. Melhore o seu substrato, use calda bordaleza meio que semanalmente, quinzenalmente, e evite usar produtos que não são desenvolvidos para rosa do deserto. Eles só vão acabar adoecendo, maltratando, judiando e não melhorando como você espera. Não esquece, antes de ir embora, segue a gente aqui no nosso canal, está liberado aí para você se inscrever, para você seguir, para você curtir, para você compartilhar e ajudar esse conteúdo a chegar a uma pessoa que você conhece e que quer ter rosas do deserto cada vez mais bonitas. Lembrando que essa semana a gente fez mais uma série de mentorias, muita gente, né, já estamos chegando, não tem mais, perdi as contas, né, mas já passamos já de 50 pessoas, 50 alunos da Escola da Rosa do Deserto que recebeu a nossa mentoria. O que é a nossa mentoria? É a gente entrar em contato, fazer uma chamada de vídeo, a pessoa me mostra as rosas, eu olho as rosas dela e dou as dicas do que ela precisa fazer para melhorar e para ter rosas mais bonitas. Eu espero que você, se você é aluno da Escola das Rosas do Deserto, nos próximos dias receba a nossa ligação e seja sujeito aí, seja o ganhador de uma dessas mentorias que vai te ajudar muito a ter rosas do deserto maravilhosas. Cido, quanto custa para fazer uma mentoria? Esquece, nós não vendemos essa mentoria e mais para frente, quando a gente abrir a escola novamente, todas as pessoas que se inscreverem vão ganhar uma mentoria dessa. E aí vai ser a oportunidade de você entrar. Mas isso não é agora, no momento não tem nenhum sorteio de mentoria, nenhuma inscrição para mentoria, nada relacionado à mentoria. Apenas os alunos que estão sendo selecionados pela nossa equipe. Um grande abraço, que Deus abençoe sua vida e até o próximo vídeo, se Deus quiser.